As eleições de 2018 representam um marco histórico na participação das mulheres negras no cenário da política nacional. Houve um aumento importante no crescimento das mulheres no Senado, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Esse número ainda está muito distante daquilo que precisamos. E mais distante ainda, se pensarmos na participação das mulheres negras na sociedade brasileira. Mas já é um avanço. Foram eleitas 65 mulheres autodeclaradas negras ou pardas para essas casas legislativas no processo eleitoral de 2018. E esse número representa 4% do resultado da eleição de 4 anos atrás, em 2014, portanto. E esse número seguiu crescendo em 2020, quando nós tivemos a maior eleição de mulheres negras para as câmaras de vereadores e vereadoras. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Ao longo desse mês, nós tratamos e produzimos vídeos aqui para falar sobre o Julho das Pretas. Esse conjunto de eventos, de debates e de formulações relacionados ao dia 25 de julho, o dia em que celebramos o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. E nós vamos encerrar esse ciclo falando de alguém que representa essa luta das mulheres negras no Brasil. Nós vamos falar hoje de Marielle Franco. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de verificar a sua inscrição no canal, acionar o sininho para ser notificado toda vez que a gente chegar com um vídeo novo por aqui, curtir e compartilhar. Afinal, essa é a maneira desse vídeo chegar a mais pessoas. É muito comum a gente ler matérias ou ver produções audiovisuais que tratam a seguinte frase: Marielle virou semente. Sim, Marielle virou semente e essas sementes, elas têm frutificado ao longo dos últimos processos eleitorais. Marielle Franco, vereadora pelo Rio de Janeiro, negra, periférica e membro da comunidade LGBTQIA+, foi assassinada juntamente com o seu motorista, Anderson Gomes. Esse crime nunca foi esclarecido. É, portanto, uma pecha que o Brasil carrega internacionalmente quando se pensa na participação política e na representação de minorias e de vulneráveis que são assassinadas para se calar uma luta inteira. O Brasil foi acometido por uma grande indignação com o assassinato de Marielle no ano de 2016. Mas o que a gente tem visto desde então só nos faz concordar com essa frase. Afinal, Marielle virou signo de resistência internacional, virou alguém que retroalimenta a luta política e que tem motivado cada vez mais mulheres negras a participarem da cena política no país. É extremamente marcante que a gente consiga vir aqui, nesse último vídeo da série que fizemos no Julho das Pretas, para falar que nos últimos processos eleitorais a gente tem tido um aumento cada vez mais significativo e importante da presença de mulheres negras na vida política do Brasil. Afinal, se a gente pensar nos últimos 2 processos eleitorais do Brasil, a gente vai ver que, muito embora ainda distante do que nós precisamos, uma vez que a população negra no Brasil é a grande maioria e as mulheres negras representam o maior percentual de extrato social em toda a população brasileira, ou seja, nós somos a maioria, ainda é pequena, ínfima a nossa participação. Mas não dá para fugir de um dado muito real. Tem aumentado significativamente o número de mulheres que se lançam às disputas eleitorais e que conquistam mandatos. E um dado que ilustra muito bem esse crescimento da participação das mulheres negras é o fato de que somente no Rio de Janeiro 3 ex-assessoras da vereadora Marielle foram eleitas deputadas estaduais: Mônica Francisco, Renata Souza e Dani Monteiro. Além disso,
Talíria Peroni, que hoje é deputada federal e que tem desempenhado um importante papel na Câmara, era amiga pessoal de Marielle. Portanto, quando a gente pensa na frase Marielle virou semente, a gente entende que ao longo da história, muitos momentos de dor e de luto viram e se transformam em motivação para a luta. Quando a gente vê cada vez mais meninas, jovens, adolescentes, jovens mulheres negras participando dos movimentos, deixando o Julho das Pretas cada vez mais florido, mais belo, com nova oxigenação, a gente percebe a força e a presença de Marielle em todos esses processos. Em 2020, nós tivemos eleições para as câmaras de vereadores e é emblemático que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tenha um aumento significativo de membros da comunidade LGBTQIA+, mulheres trans, homens trans, participando dessa vida política. Isso representa exatamente uma mudança de pensamento, mas quando a gente pensa no histórico das mulheres negras, no protagonismo que elas representam na vida de milhares de famílias do Brasil, a participação delas na vida política refletiria apenas uma necessidade histórica. Mas que bom que a gente possui um ícone como Marielle Franco, alguém que hoje representa, simboliza e unifica a luta das mulheres negras, que pode ser lembrada, pode e deve ser lembrada como alguém que impulsiona novas gerações a entenderem que o exercício da cidadania, o exercício da presença na vida social passa também pela participação política. E se nós, mulheres negras, somos um percentual tão significativo da sociedade, é justo e legítimo que nós pleiteemos ocupar espaços políticos, que outras reivindiquem esse espaço e que nós tenhamos a figura e a imagem que Marielle representa como algo que fortaleça essa movimentação para que a gente perceba cada vez mais que lugar de mulher é onde ela quiser.